A minha ideia aqui é ajudar vocês a se conhecerem, se autoconhecerem e poderem perceber o que está acontecendo no corpo de vocês, para que vocês possam tomar as devidas providências para ter uma longevidade saudável, tá bom? Então, por volta dos 35 anos, nós mulheres, nós começamos a ter algumas questões relacionadas a alterações hormonais, tá? E como que a gente identifica isso, tá? O que é a perimenopausa? A perimenopausa é um período que antecede a menopausa e que tem alguns sinais. Ela começa a dar alguns sinais de que aquele ciclo da mulher, aquela produção da mulher hormonal, ela está começando a reduzir, tá? E o que acontece com a gente quando essa produção de hormônio, que começa com a deficiência de progesterona, primeiramente, tá? Ela começa a acontecer. A gente tem uma alteração do ciclo menstrual. Então, esse ciclo que durava 28 dias, ele pode passar a durar 26, 27 dias. Aquela menstruação que tinha um volume X, ela pode aumentar ou reduzir esse volume. As cólicas que não existiam mais, elas podem voltar a acontecer. Você volta a funcionar como era antes, lá quando você era adolescente, quando teve a menarca, e às vezes a gente fica com as mesmas alterações da menina, quando está ainda começando a produção hormonal, tá? Podem acontecer essas ondas de calor. Geralmente essa onda de calor ela acontece durante a madrugada. Então, a mulher que acorda de noite, por volta das 3 horas da manhã, e sente um calorão, de repente, quando acorda, depois ela consegue até voltar a dormir, volta a se cobrir, volta à temperatura normal, mas tem essa alteração de temperatura ali durante a madrugada. Isso também pode ser um sinal de que a menopausa está começando a bater na sua porta. Tá? Deixa eu só admitir aqui mais pessoas que estão chegando. Tá? Pronto, acho que foi agora. Tá? Alteração de humor. Então, outra questão que acontece, a mulher ela fica com uma labilidade emocional, sabe? Maior. Então, se sente um pouco mais entristecida, às vezes pode ter alguns sinais de depressão, uma ansiedade maior, uma alteração assim no mesmo dia ela está se sentindo muito bem, muito eufórica, e de repente ela está mais entristecida, então tem uma irritabilidade aumentada. Tá? Essa questão do sono, né, de acordar de madrugada às 3 horas da manhã, ou acordar cansada, ou perceber que o corpo não é mais o mesmo, que tem um acúmulo maior ali de gordura na região abdominal, mesmo mudando a alimentação, às vezes tem uma dificuldade de recuperar o peso. Tá? Outra questão que acontece muito e que os médicos ficam enlouquecidos e não, às vezes não entendem o motivo é que o colesterol da mulher que está entrando na menopausa, ele sobe um pouco. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Por que o colesterol sobe? Porque quando nós estamos começando a ter uma deficiência da nossa produção de hormônios sexuais, o colesterol ele é o precursor desses hormônios. Então, quando você... Imagina só, a mesma coisa acontece com a tireoide, né? Mas imagina se você está trabalhando, assim, e aí você precisa entregar um resultado. Quando você começa a diminuir a entrega do resultado, pode ser que você precise de mais ferramentas para continuar entregando o resultado. Então, quando você vai fazer um bolo, você precisa lá da farinha, do ovo, né? Se você diminui a sua produção do bolo, alguém pode entender que você está precisando de mais farinha. Opa, está faltando farinha, vou dar mais farinha. É isso que acontece dentro do nosso corpo. O colesterol ele é o precursor dos hormônios. Então, se o nosso corpo ele está reduzindo a produção dos hormônios sexuais, o nosso fígado entende que ele precisa aumentar a produção de colesterol, porque o colesterol é produzido pelo nosso fígado, tá? Para que dê o substrato para que essa produção hormonal continue. Vocês entenderam? Então, é normal, entre aspas, ter uma subida de leve nesse colesterol ali quando a mulher começa a se encaminhar para a menopausa, tá? Outro sintoma é o ressecamento vaginal, que pode acontecer de forma progressiva, tá? E os exames dos hormônios, eles podem estar normais, tá? E mesmo assim você está sentindo sintomas. Então, o momento para quando a gente vai fazer uma reposição hormonal, que pode ser com fitoterápicos, pode ser com homeopatia, ou pode ser de fato com hormônio, com a progesterona,
não são os exames que nos dizem que a gente precisa começar a olhar para essa perimenopausa. Não são os exames que indicam que a gente precisa fazer uma suplementação focada nessa menopausa, e sim os sintomas, tá? A gente sempre fala, né, na medicina integrativa que a clínica ela é soberana. Então, não é o exame que vai dizer, até porque os exames dos hormônios sexuais da mulher eles variam muito de acordo com o ciclo, tá? Então, a gente precisa ficar de olho aos sintomas, tá? E não necessariamente a queda ali na produção hormonal. É a mesma coisa quando a gente está. Sabe quando a gente está muito cansado no trabalho, que a gente está quase tendo um burnout, mas a gente continua entregando a mesma qualidade do serviço? É como se os seus ovários, eles estão entregando a produção hormonal, eles estão ali dando o valor de referência. Teu hormônio continua dentro do valor de referência, mas ele está ali no mínimo. Ele já está sobrecarregado para manter aquela produção. Entende? Isso acontece com o nosso corpo também. Então, por que eu tenho que falar aqui das adrenais? Né? Aqui está escrito errado, tá? Não tem esse. Você quer falar, Giovanni? Fala um pouquinho sobre a libido da mulher, o que que acontece com a libido. Eu vejo muitas no Então, a consultório libido me ela perguntando. diminui. Então, mas é algo que assim, eu vejo muitas mulheres no consultório hoje, né? E hoje eu estava fazendo uma pesquisa até hoje, eu tô com muitas mulheres exatamente nesse processo, e aí elas estão se questionando sobre o seu libido, perceberam sobre o seu libido. Fala um pouquinho. Então, aquele ressecamento vaginal que eu falei lá anteriormente, aqui, ó, ressecamento vaginal, essa alteração do ciclo menstrual, ela vem acompanhada, sim, de uma redução da libido, tá? E isso é corrigível, tá? Nós temos como corrigir, como melhorar essa lubrificação vaginal, a gente tem como melhorar essa vontade, né? E essa energia sexual, ela não precisa morrer, ela não precisa ser reduzida, tá? Então, sim, a gente começa a ter uma redução da libido, tá? E aí a adrenal ela entra também nesse aspecto por conta do cansaço, por conta de alteração de cortisol, tá? Às vezes a mulher ela não tem a libido porque ela está acabada de cansaço, né? Na hora que ela tem até vontade, mas aí na hora que chega o momento que dá para ser feito, ela não quer mais, ela está cansada, ela está esgotada, ela quer dormir, né? Ela quer descansar. Essa libido ela também altera, tá? Quando acontece o ressecamento vaginal, acontece junto à diminuição da libido. Mas isso tudo é tratável, tá? Isso não precisa acontecer. Isso não precisa ser a realidade da mulher. Ah, mas eu não quero fazer reposição hormonal. Como é que eu faço? Existem formas, tá? Homeopatia, existe fitoterapia que ajuda a regular esses hormônios. Existe até mesmo aromaterapia para a gente poder melhorar a libido, para a gente poder melhorar a lubrificação vaginal, para a gente poder melhorar o humor, o sono, tudo isso, todos esses sintomas da perimenopausa, tá? Tudo bem? Posso continuar? Então, Sim. qual é o papel das adrenais? As adrenais, elas são glândulas que ficam ali em cima dos nossos rins, que também são chamadas de suprarrenais, e elas produzem cortisol, tá? Essas suprarrenais, elas acabam que durante a vida fértil da mulher, os ovários, eles dão conta de produzir os hormônios sexuais. Só que quando os ovários eles começam a declinar essa produção, a gente precisa que a adrenal esteja funcionando adequadamente. Por quê? Porque a adrenal ela produz o DHEA. Vocês já devem ter ouvido falar. Dehidroepiandrosterediona, é um nome grande demais. Mas esse DHEA, ele é um precursor dos hormônios sexuais. Então, a adrenal, alguém falou? Não, né? Então, as adrenais, elas produzem esse precursor dos hormônios sexuais, que esse DHA, ele vai ser transformado em testosterona, em progesterona, em estrogênio, em estrona, em vários hormônios. E aí, dependendo do grau de estresse que essa mulher esteja passando, dependendo do grau de cortisol que ela esteja produzindo, a gente vai produzir mais hormônios bons ou mais hormônios ruins. Então, muitas vezes, quando a gente tem ali a mulher que tem, por exemplo, ovário policístico, a mulher que tem
como é que é o nome? Adenomiose, endometriose, essa mulher ela tem uma predominância estrogênica que a gente fala. Eu acho que eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. E esse estrogênio é a estrona, principalmente. A gente tem estradiol, estriol e tem estrona. Então, a estrona, ele é o estrogênio mais inflamatório. Então, como que você reconhece que uma mulher está com predominância estrogênica? Quando ela tem esses quadros, né, de endometriose, tá? E quando ela tem, por exemplo, uma sobrecarga, quando ela tem lipedema, quando ela tem um excesso de peso, quando ela tem muita retenção de líquido, quando ela tem uma mama muito dolorida, isso tudo é sinal de predominância estrogênica, tá? Então, eu escrevi aqui, as adrenais produzem o precursor, que é o DHA, que é convertido nos tecidos periféricos em estrona e estradiol. E essa conversão acaba protegendo, né, os nossos órgãos dessa deficiência hormonal, tá? Qual que é a questão central? É que muitas vezes a mulher, quando entra na perimenopausa, quando entra na menopausa, ela está exausta, ela já está com a adrenal dela hipofuncionante. Ela já teve um excesso de cortisol e ela já está com redução da produção de cortisol. Como que a gente reconhece isso? Aquelas mulheres que chegam 3 horas da tarde, elas não se aguentam mais em pé. 4 horas da tarde, ela precisa parar um pouco. Isso me fala de sobrecarga de adrenal. Tá? Outro fator, queda de cabelo. A queda de cabelo muito importante, ela pode estar relacionada à deficiência da tireoide, mas quando o cabelo cai absurdamente, isso tem relação com a adrenal, tá? Então a gente precisa olhar para isso, tá? Então o estresse crônico, ele faz com que a gente entre na menopausa mais precocemente e ele traz essa falência de adrenal para a gente, tá? E aí isso a gente vai sentir quando a gente estiver mais precisando dessa glândula, que é quando a gente está ali entrando na perimenopausa. Pessoal, vocês estão entendendo? Isso está sendo útil para vocês de alguma forma? Eu gostaria que vocês falassem comigo para eu saber se de fato está valendo a pena para vocês estarem aqui, se vocês estão aprendendo coisas, se vocês estão observando aí alguns fatores em vocês mesmas. Enfim, vocês podem escrever no chat e aí qualquer coisa a Giovane fala, ou podem ativar o som e podem ativar o som e falar comigo também, tá? A ideia é ajudar vocês aqui, ajudar todo mundo, tá? Deixa eu abrir aqui o chat, se tem alguma, Tem, alguma... tem gente que já percebeu que, né, tá, a Cíntia colocou lugar, eu Sim, tenho predominância, né? É engraçado, sim, o sim, Índio, de que você falando aí, eu tive que ir para o consultório porque exatamente eu estava sentindo esses cansaços. E eu achando que era desânimo, né? E aí eu falei, não, vou pro médico. E aí eu fui pro médico e quando eu fui fazer aquele monte de exame, o médico olhou e falou assim, nossa, seu desânimo aqui. E realmente é algo assim, a retenção de líquido, tudo acarreta, né? E aí agora começando a fazer todo esse trabalho, esse procedimento de fazer esse tratamento, porque às vezes a gente não olha. Eu não entendi o porquê que eu estava com dificuldade em fazer atividade física. Estava ligado a isso. sim. E é muito importante a gente reconhecer para a gente poder correr atrás de voltar a ter a nossa vida. Porque a mulher deixa de viver, ela passa a se arrastar, e aí isso traz uma depressão, e aí a depressão piora todos os sintomas, e aí começa a comer muito carboidrato, porque precisa de energia rápida, e aí o carboidrato acaba fazendo com que aumente o peso, aumente a retenção de líquido, piora o colesterol, e aí vira uma bola de neve. Então, a minha função aqui hoje é alertar vocês de que existe tratamento para isso, que vocês possam reconhecer em vocês esses sintomas, tá? Para que a gente possa investir na nossa saúde o mais rápido possível, para que a gente possa ter qualidade, né? Ter qualidade de vida, tá? Então, olha, o excesso de cortisol, ele altera a percepção, tá? E ele desorganiza o equilíbrio da progesterona e do estrogênio. Então, o excesso de cortisol, o estresse acumulado do dia a dia, essa percepção de estresse, ela aumenta a produção de estrogênio,
tá? E aí a mulher fica com predominância estrogênica, pode ter uma endometriose, uma adenomiose, pode ter dores na mama, pode ter essa retenção de líquido, pode ter lipedema, isso tudo por conta de uma predominância estrogênica que tem relação também com o cortisol. E aí uma reflexão é: o seu cansaço é apenas físico ou é também emocional? Giovanni quer E- falar. Então, aqui tem uma pergunta não, ela fez um comentário, mas eu vou transformar em uma pergunta. Estou com 45 anos, estou bem diferente, muito nervosa e cansada. Fiz exames e sempre está tudo bem. Isso é normal? Então, mas ela se sente mal, né? Eu falei isso anteriormente, que os exames, eles não vão estar alterados. Por quê? Porque a faixa de exame laboratorial ela é muito ampla. Se você for lá ver os valores de referência, é muito amplo, tá? Isso para todos os exames de sangue. Então, nós, da nutrologia, da medicina integrativa, a gente não olha para essa faixa de valores de referência simplesmente. A gente olha para o ideal. O que, que é o ideal? Só que num ciclo menstrual, que é uma montanha russa, é muito complicado de você conseguir saber exatamente o que é ideal para aquela pessoa. Então, o que guia a reposição hormonal, que começa com a progesterona, ou até mesmo uma suplementação visando melhorar esse cortisol, melhorar o estresse, melhorar ali a produção, preservar o ovário, são os sintomas, tá? E não o exame laboratorial. A clínica, ela sempre é soberana. Então, a gente precisa olhar para as queixas da paciente, tá? Antes de olhar para os exames de sangue, tá? É, Então, o aliada fez a pergunta, gostaria de saber que tipo de exames fazer. é o que eu estou falando. A gente não vai para essa questão da perimenopausa, a gente não necessariamente vai colher os exames, mas quais exames seriam, tá? A gente teria que dosar primeiro tireoide, né? Eu vou falar mais para frente da tireoide, TSH, T3 livre, T3 reverso, T4 livre, tá? A gente precisa dosar estrogênio, progesterona, estrona, tá? FSH, LH, são muitos exames que geralmente o médico integrativo ou o próprio ginecologista ele pede, tá? Mas o que eu tô falando, testosterona também. Só que o que eu estou falando é que esses exames eles podem estar normais e se você tem sintomas a gente precisa tratar, tá? Para que não vamos esperar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é mais fácil de vocês entenderem, que é o seguinte: a gente faz um exame de sangue lá e vê uma insulina alta, tá? A insulina está 15. Só que insulina 15, isso não significa que a pessoa é diabética. E pela sociedade de endocrinologia, a gente só pode tratar quando a pessoa vira diabética. Eu vou ficar esperando a pessoa virar diabética para diminuir essa resistência insulínica dela? É a mesma coisa, eu não vou ficar esperando a mulher entrar na menopausa, zerar todos os hormônios para aí eu fazer alguma coisa, entendeu? Então, se a mulher está tendo sintomas, eu vou começar a melhorar a qualidade de vida dessa mulher, dando suplementação para preservar o ovário, repondo a progesterona. Tá? Muita gente, né, tem preconceito. As pessoas tomam anticoncepcional, que é uma bomba de hormônio, mas não querem fazer uma dosezinha mínima de progesterona para melhorar e para proteger o endométrio dessa predominância estrogênica. Como que se trata a predominância estrogênica? Com progesterona, com exercício físico. Perguntaram ali o exercício físico, né? O exercício físico ele vai reduzir o estresse, ele vai reduzir o cortisol, então vai ajudar muito nessas questões. Só que muitas vezes a mulher ela nem consegue fazer o exercício físico, porque está com uma falência adrenal, porque não tem mais testosterona nenhuma no corpo para que traga vitalidade para ela poder ir para a academia, né? Vou fazer 60 anos, parei de menstruar aos 53, meu libido é zero. Ainda tem algo que eu possa fazer para mudar isso? Com certeza, Marli. Com certeza tem o que você possa fazer, tá? Tem homeopatia, tem suplementação, tem hormônio mesmo que você pode usar, isso vai depender aí dos seus exames, isso vai depender da linha que você deseja seguir para tratar da sua saúde, tá? Mas com certeza tem. Você ainda tem muito tempo para viver. Eu falo para os meus pacientes que a minha meta com eles é que eles cheguem aos 120 anos limpando a própria bunda, ou seja, com qualidade de vida, tá? Com autonomia. E a libido, a energia sexual, ela é uma energia da criatividade, ela não é só energia reprodutiva, tá? Ela é a energia da vitalidade. Então, é necessário que a gente tenha libido. E a libido não tem relação só com sexo, tem relação com o movimento.
Pode ser? Oi, tem alguém falando. Eliette, por favor, desliga, já desligou. Ela desligou o áudio dela. A pele absorve a progesterona, hormônio bioidêntico? Sim, tá? Existem várias formas da gente repor a progesterona. Às vezes a gente precisa associar formas. A gente pode fazer sublingual, a gente pode fazer na pele e a gente pode fazer em comprimidos orais, tá? São várias formas, todas as formas são úteis, mas cada um, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu acho que aqui não tem médico, né? Então vocês vão precisar de um médico para poder fazer a prescrição desses hormônios. Então vocês vão ter que conversar com o médico de vocês, para eles poderem dizer para vocês qual que é a melhor forma de fazer a sua reposição, tá bom? Então, ó, sobre sinais de sobrecarga ou falência adrenal, eu coloquei aqui para vocês, vocês já devem ter lido, né? A gente sempre tem que perguntar para o paciente, observar se é um cansaço só físico ou tem esse cansaço emocional também, tá? Isso é muito importante. A dominância estrogênica, ó, eu já falei para vocês, né? Mas agora aqui eu trago um pouquinho mais o que que acontece, né? Ó, a voz que fica mais aguda, sabe? Isso é uma deficiência de testosterona. Sabe a testosterona que engrossa a voz? Quando a mulher começa a ficar com a voz muito fina, pode acreditar, mudou a voz, ela tá com alteração hormonal também. A predominância estrogênica, ela traz as mamas doloridas, os cistos mamários, sabe, os nódulos mamários. Então, o estrogênio, ele é um hormônio, principalmente quando a gente tem essa predominância, que é com a estrona, ele é um hormônio que ele é que desencadeia a maior parte dos cânceres de mama. Quando a gente faz a progesterona, a gente equilibra esse estrogênio e a gente protege principalmente o ovário, tá? Contra o câncer. E qual é um mineral que é muito importante quando a gente tem essa dominância estrogênica? Tem outros também, mas o iodo, ele raramente as pessoas dão atenção, né? E existe muito preconceito contra o iodo, contra a reposição de iodo, mas o iodo ele evita nódulos mamários e ele diminui nódulos mamários, tanto o iodo quanto a vitamina K2 e o magnésio. São os três suplementos que são muito importantes para essas mulheres que têm essa mama dolorida, que têm cistos na mama, tá? Isso é muito importante vocês estudarem sobre isso, tá? O iodo ele não é apenas um nutriente para a tireoide. Todas as glândulas do nosso corpo precisam de iodo para funcionar. E uma outra curiosidade que talvez vocês não saibam, o T4, né, que é o hormônio que a tireoide produz e é o hormônio inativo, ele é produzido pela tireoide. Mas a conversão em T3, que é a formativa do hormônio tireoidiano, ele acontece no cérebro, no fígado, nos rins, nos órgãos periféricos. Eles convertem para poderem utilizar para a própria produção energética, tá? Então, o iodo é muito importante a gente olhar para isso, tá? Vou dar um bizu agora para vocês que muito médico não sabe. Sabe como é que vocês fazem para reconhecer que vocês têm deficiência de iodo? Olha para a unha de vocês agora. Cada uma olha para a sua unha. A minha está com esmalte, não vai dar para ver. Mas vejam se vocês têm a meia-lua na unha. Sabe aquela meia-lua que fica aqui perto da cutícula? Observem se vocês têm meia-lua em todas as unhas. Ou se vocês não têm nenhuma. E escrevam aqui para mim. Depois que todo mundo escrever, eu falo o que isso significa. Tá? Tá, enquanto É eles possível vão fazer escrevendo, eu vou colocar uma pergunta aqui. Olha só, a Maria da Penha perguntou o seguinte: a pele absorve a progesterona? essa eu respondi. Ah, tá. E a Daline, no caso do uso de Implanol, ele, de certa forma, poderia melhorar esses sintomas? Então, eu não sei qual é o hormônio que está no Implanol. Eu não Ah, trabalho tá. com hormônio implante, tá? Não trabalho, não gosto de implante, porque eu gosto das coisas mais fisiológicas, tá? A Eu já peguei muita Cícera, paciente. a Cícera falou assim, ó, tenho alergia ao iodo. E aí? Então, depende do iodo. Porque, olha só, Cícera, se você tem alergia ao iodo do contraste iodado que você usou, primeiro a gente precisa saber se você teve uma anafilaxia de caso, no caso, tá? Mas o iodo que a gente usa, por exemplo, você tem iodo em todas as suas glândulas do corpo. Então, é muito difícil da gente ter, de fato, alergia a iodo, tá? É, então, você precisa fazer um teste com o Lugol na sua pele, primeiro, que a pele absorve tudo, tá? E o Lugol, ele pode ser utilizado na pele, você não vai usar por via oral.
né? Mas não é o mesmo iodo. Geralmente é o iodo orgânico que se usa para os contrastes e o iodo que a gente faz a reposição é o iodo inorgânico. Tá? Então tem uma diferença e é muito difícil da gente de fato ter uma alergia ao iodo inorgânico, tá? Tem mais alguma? Ó, tem aqui, tenho em duas unhas, meia lua em dois dedos, tive, mas já sumiu, não tenho meia lua, tenho em todos os dedos, tenho só dois dedos, meia lua somente nos polegares. Então, olha só. A Aí achei pessoa que tem todas interessante, as meias luas é, ó, é a Rosicléia. Tá de aham. parabéns. Tem uma saúde boa. Provavelmente ela não tem nenhum desses sintomas, né? Então, olha só, vou contar para vocês o que é o significado da meia-lua, tá? Quando o paciente tem todas as meias-luas, ele não tem deficiência de iodo. Mas a pessoa que não tem meia-lua nas unhas, ou em grande parte das unhas, essa pessoa ela tem deficiência de iodo, tá? É um sinal clínico de deficiência de iodo quando a pessoa não tem as meias-luas, né? As lúnulas nas unhas, tá? E isso aí a maioria das pessoas não sabe e é muito importante, tá? E eu vou passar agora para a tireoide, mas vocês podem continuar perguntando o que vocês quiserem, tá bom? Tem muita gente que tem hipotireoidismo hoje em dia, eu atendo muito paciente com hipotireoidismo no consultório, online principalmente, né? A Rosicléia Eu falou estava vendo cansaço excessivo, então você não tem deficiência. Oi? eu estava vendo que aumentou Alguém muito falou? eu estava vendo que aumentou muito o caso de hipertireoidismo esses últimos tempos. Eu estava conversando com Sim, um médico aqui que a gente trabalha muito juntos e ele tem me encaminhado muito. Ele falou, Giovanni, eu percebi um aumento de mulheres com hipertiroidismo, e aí ele falou assim: eu tô percebendo que tem muitas mulheres nesse processo, e aí assim, ele percebe muito que tá ligado ao emocional da mulher. Eu achei interessante isso. Ele falou assim: muitas estão no início desenvolvendo. E aí, assim, porque eu estranhei ele me mandar muita paciente, aí o diagnóstico inicial dele sempre é hipotiroidismo. sim. Ó, uma Ah, isso pergunta aumentou interessante demais, aqui, tá? ó. Viu? Uma pergunta interessante aqui. É possível ter sintomas de menopausa antes dos 40? Sim, isso foi a primeira coisa que eu falei, né? Que É. a perimenopausa ela começa a partir dos 35 anos. Então, lá no primeiro slide, lembra que eu falei dos primeiros sintomas que podem acontecer com a mulher, que é acordar de madrugada, 3 horas da manhã, uma labilidade emocional, uma diminuição da libido, um ressecamento vaginal progressivo. Isso tudo é sintoma de perimenopausa. A menopausa em si, para você diagnosticar, não, agora essa pessoa tem menopausa, ela precisa estar 1 ano sem menstruar. Então a gente sofre muito, se não souber dessas coisas, a gente sofre muito antes da gente de fato entrar na menopausa, tá? Então a gente precisa, assim, acontece a perimenopausa antes dos 40 anos, tá? A menopausa só se for uma menopausa precoce, né? Tem mulheres que entram na menopausa antes dos 40 anos, sim. Eu conheço mulheres que acharam que tinham engravidado, pararam de menstruar e, na verdade, estavam entrando na menopausa antes dos 40 anos. Isso é muito triste, né? É muito triste. Então, vamos continuar aqui na parte da tireoide? Ou tem mais pergunta? Deixa eu dar uma Deixa eu ver olhadinha aqui. aqui. Perimenopausa acontece com 22 anos? Não, geralmente isso não é comum, tá? A não ser que essa pessoa ela tenha uma alteração aí tenha sintomas que podem simular uma perimenopausa, mas teoricamente não. Não é a mulher, a menina acabou de começar a vida dela, né? Não é para ela estar com sintomas de perimenopausa, tá? Não é para ela estar com sintomas, com esses sintomas que eu citei. Ela é muito nova,
tá? Então, pode ser que ela tenha uma sobrecarga adrenal, pode ser que sejam outras glândulas que não estejam funcionando adequadamente, e não os ovários, Teria tá? então É mais muito questões hormonais, né? Então, ela pode ter uma predominância Hum. estrogênica. Isso ela pode ter, né? Com qualquer idade, gente. A predominância estrogênica, ela pode acontecer, e eu vejo isso muito também, porque eu atendo muito adolescente, logo no início da vida menstrual, né? No início ali da menarca. A menina menstrua e logo depois ela passa a ter predominância estrogênica. E essa menina sofre com muita cólica, com um ciclo muito intenso, com muita perda de sangue, com anemia, tá? Então, pode ser que esses sintomas que essa menina de 22 anos pode estar sendo isso, né? Uma predominância estrogênica e não necessariamente uma perimenopausa, tá? Bom, e a tireoide? A tireoide, que é também, geralmente, tudo está O que tá interligado, tá, fazendo? gente? Quando a menina tem essa predominância estrogênica, pode investigar que a tireoide dela não está funcionando adequadamente. Aí a gente tem exames certeiros para fazer, tá? O TSH, que tem que estar lá em torno de 2, o T3 e o T4, eles têm que estar mais perto do máximo, sabe? Tem o valor de referência, um limite ali do valor de referência. Ele tem que estar mais perto do máximo. Ele tem que estar acima da metade do valor de referência, tá? Senão a gente chama de um hipotireoidismo subclínico, tá? Então a gente tem sim que dosar T3, T4, T3 reverso e TSH. Muitos médicos só dosam o TSH e o T4. Mas se você não está convertendo adequadamente o T4 em T3, você vai ter sintomas de hipotireoidismo, tá? E aí você parece que está com a bateria fraca, acorda cansada, sabe? Você no final do dia você também está se sentindo cansada, tem queda de cabelo, unhas. E aí quando a gente acha que essa bateria está fraca, é a tireoide, né? Então pode ter queda de cabelo também, acorda o dia, você tem que acordar descansada, né? Você não pode acordar esgotada, né? Isso se você... E outra coisa, sabe como é que vou ensinar uma outra coisa muito importante para quem está aqui agora, que é o seguinte: como que a gente sabe que a nossa tireoide não está funcionando adequadamente? Para a gente ver como está a nossa tireoide, nós precisamos, assim que acordar, antes de levantar da cama, medir a nossa temperatura corporal, botar lá o termômetro embaixo do braço, tá? Essa temperatura ela tem que estar acima de 36,6. Vocês já perceberam que a gente fica mais quente quando a gente acorda? Assim que a gente acorda? Isso é normal, tá? Então a temperatura ela tem que estar acima de 36,6. Se estiver abaixo disso, você tem deficiência de hormônio tireoidiano. A sua tireoide está com problemas e você precisa correr atrás de tratar isso, independente do que o seu exame de sangue diga. A clínica é soberana, tá? Não fique esperando não ter mais hormônio para tratar, tá? Não fique esperando morrer para depois ressuscitar. A gente pode não morrer, a gente pode melhorar a qualidade de vida antes de alterar os exames laboratoriais, tá? Então, se você está com as mãos frias o tempo todo, se você é muito friorenta, além do que as pessoas à sua volta estão sentindo de frio, isso são sintomas de que a sua tireoide não está funcionando adequadamente, tá? Isso significa que você tem um hipotireoidismo funcional. Você tem a produção de hormônio, mas esse hormônio ele não está funcionando adequadamente. A gente precisa dar substrato para que essa tireoide funcione melhor, tá? E como que a gente faz? A gente faz só hormônio tireoidiano? Não. A gente vai dar substrato para a sua tireoide funcionar. O que, que ela precisa? Tireoide, a gente precisa olhar para o ferro, se tem deficiência de ferro. Deficiência de ferro não é a mesma coisa que anemia, tá? A gente precisa ver ferro, ferritina, saturação de transferrina. A gente precisa ver selênio, zinco, magnésio, vitaminas do complexo B. Tudo isso é necessário para que a gente tenha uma tireoide funcionando adequadamente, tá? Alguém, Giovanni, quer falar? Não. Tá. Vou baixar aqui, tá? E aí, vocês já sabiam disso, pessoal? Escrevam aí para mim. Se vocês sabiam essa questão da meia-lua, se vocês sabiam essa questão aí da temperatura basal das pessoas. Oi, Ingrid, eu vou colocar Eu acho a. que a sua escola é a mesma da minha médica. Estou Olha adorando. só,
Maria da Penha falou que aconteceu com ela, olha, a menopausa Então, muito precoce, isso. viu? Mas aí aqui dentro nós vamos buscar uma utilidade para isso, né? Aqui existe uma utilidade para a questão. Mas o que que você recomenda no caso para ela? Porque talvez não seja a menopausa, né? Não, mas ela falou que não menstrua mais É. desde os 22 anos, então ela teve uma menopausa. Entendeu? Ela entrou em menopausa com 22 anos. Isso é uma coisa muito grave. Se ela fosse minha paciente, eu iria investigar causas emocionais. Por que que essa menina de 22 anos está se privando de ser mãe, está se privando de ter uma vida sexual ativa muitas vezes, está se privando de ter a feminilidade dela? Então, eu iria investigar essas questões relacionadas à feminilidade e à maternidade. O que que aconteceu, né, com essa mulher, com essa senhora, que agora ela é uma senhora, quando ela estava na barriga da mãe dela? O que que você falou? Ah, ela tá aqui. Qual a tua idade, o Penha? 58 anos, ela escreveu. 58. Maria da Penha, a senhora quer 50. falar? Quero. Pode falar. Tá, é o seguinte, gente, só para que fique, né, uma coisa mais lógica. Eu, na verdade, tive a minha menarca aos 12 anos. Dos 12 anos aos 17, foi assim, 6 meses não menstruava, depois... Aí fui ao médico, mas o que que eles faziam? Me davam remédio. Ah, é a hipófise, tá? Remédio para hipófise. Né? Teve uma medicação que, inclusive, eu desmaiava. Aí a minha mãe jogou fora. E fiquei nessa busca incessante de médicos, até que encontrei um médico que até hoje ele me assiste, que quando cheguei, aí fiquei nessa instabilidade de menstruar, quando dos 17 mais ou menos aos 22 anos, eu parei de menstruar. Parei totalmente. Aí eu tenho uma irmã que é médica que falou, vá atrás, isso não é normal, verifique isso. E eu fui atrás, encontrei este médico, ele fez um exame, laparoscopia, né? A laparoscopia para verificar realmente ali, né? Verificando em loco, vamos dizer assim, para que ele pudesse saber o que estava acontecendo. Eu fiz, inclusive, exame genético, porque até desconfiaram que eu não seria uma mulher, né? Internamente eu poderia não ter nenhum órgão feminino. Fiz o exame genético, não, deu tudo certinho, XX. E aí ele foi para laparoscopia, onde meus órgãos todos faleceram, foram falecendo. Então, assim, os ovários estavam em fita, o útero era de uma menina de 8 anos. Então, né, tudo falecimento dos órgãos reprodutores. Comecei a tomar os hormônios, só que eu comecei a tomar os hormônios, os sintéticos. E eu não me dei nada bem com sintéticos. Eu sentia muitas dores nos seios, eu ficava muito enjoada. Aí o que acontecia? Chegava no consultório, falava, então, troca de hormônio, troca de hormônio, troca de hormônio. Fui nessa. Quando eu saí da cidade onde eu moro, que eu moro em Belém do Pará, para o Espírito Santo, eu encontrei com um médico que ele me passou o bioidêntico. E aí foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Minha vida mudou. Eu fiquei muito mais disposta, enfim. E hoje, né? Aí a menstruação realmente não veio mais. Hoje eu tenho 58 anos. Eu já fiz uma histerectomia. Por quê? Porque depois da pandemia, 2022, eu sangrei, né? E aí foi encontrado um pólipo, onde foi retirado tudo. Que aí foi o médico que indicou, né? Ah, vamos retirar, porque não adianta nada você ter útero. Aí tirou tudo, né? Hoje eu me trato com quem? Com uma fisioterapeuta da medicina integrativa.
entende? Por quê? Porque esse meu médico, que já me trata há muitos anos, ele não concorda com os hormônios bioidênticos. Ele não concorda. E eu digo para ele, mas eu me dou bem com os bioidênticos, eu não me dou bem com o sintético. Enfim. E aí eu encontrei essa fisioterapeuta que trabalha com a medicina integrativa, e aí eu me trato com ela. Só que ela não pode me passar hormônio. Então ela é muito ética. Ela falou, Penho, eu não posso te passar hormônio, né? Eu, inclusive, eu já estou assim, 4 meses sem fazer os hormônios, porque eu não encontro ninguém que me passe hormônios dessa forma, do idêntico, que para mim é o que É dá mais muito resultado. triste isso, é muito triste. Muito triste. Eu só trabalho com bioidêntico, tá? Porque Ah, que eu legal. não gosto, é o que eu falei, eu gosto das coisas mais fisiológicas. Nem o implante eu gosto, Aham, porque não é aham. fisiológico. A gente não bota lá o negócio. E eu já peguei paciente que colocou implante e não ficou bem, e depois não tinha como tirar o implante, ficou lá os 3 meses passando mal por conta do implante. Então, eu não gosto. Eu gosto de fazer o hormônio bioidêntico mesmo, micronizado, tá? Para Só passar na para pele, para tomar oral ou sublingual. Aham. Hã? Só para concluir, para você ver que assim, uma medicina tradicional está bem, né, complicada, porque assim, nunca me disseram que eu poderia ter problema de tireoide. A fisioterapeuta que me passou o exame, e ela inclusive me indicou para eu fazer essa temperatura basal, fiz, eu estava com 33,2. E aí ela me passou o exame daquela urina 24 horas. E foi que eu fiz esse exame da urina 24 horas e detectou que eu tinha um problema de tireoide. E comecei a fazer o Lugol. Para você ver quantos anos, sabe? Eu comecei a fazer há um ano atrás somente. A senhora pode dar um relato de como foi quando a senhora só usa Lugol ou usa outros suplementos junto com o Lugol? Porque é importante usar um kit junto com o Sim, Lugol, né? sim, Não dá para usar o sim, Lugol sim. puro. Não, exatamente. Uso toda esse suplemento aí que você falou de magnésio, de K2, Muito boa né? essa fisioterapeuta, hein? Maravilhosa. É, ela é da Maravilhosa. Sabe a medicina. menina. Ô, Como ela Penha, diz, oi. mas essa fisioterapeuta, ela pode, eu não sei se ela atende no público. Quando eu observo esse tipo de situações, eu faço algo para o médico explicando o que eu observei e as necessidades dessa paciente. Então, Ah, mas ela assim, fala isso, ela não é, prescreve, né? Ela não prescreve não, para mas ela. então, mas ela pode encaminhar para o médico observando isso, que observou isso e quais as necessidades. Talvez ela tenha receio de fazer isso. Ô, Mas Gil, mas os médicos tradicionais, eles não aceitam, Não entendeu? achei. Eles não sabem nem conversar isso que a doutora está ensinando para a gente hoje. ótimo, então vamos lá, gente, vamos lá, o Indy. Não, o que a dona Maria da Penha falou é que a fisioterapeuta ela não prescreve, ela Ela não orienta, pode, realmente, ela não né? prescreve, Ela né? orienta o que ela pode fazer, Hum. e aí, tanto é que ela está sem os hormônios já há um tempão, porque ela não encontra ninguém que consiga fazer. Hoje em dia, vou contar uma coisa para a senhora: existe a progesterona e a testosterona, tudo bioidêntico na farmácia. Eu não faço de farmácia, mas existe. Eu não sei nem dizer o nome para a senhora, só sei que existe. Então, ela pode até a senhora pode ver isso, né? Mas o ideal seria que tivesse realmente um médico para guiar essa suplementação, essa reposição hormonal, né? Para ver os exames, tudo certinho, é o mais correto. Mas muitas vezes esses profissionais que não são médicos, eles acabam tendo menos preconceito e aí acabam indo além, né? Estudando além. Como é que pode o médico não querer saber de hormônio bioidêntico? Só querer saber do hormônio sintético? É triste, mas enfim. Obrigada pelo seu depoimento, dona Maria da Penha, muito importante, tá? Por nada. Vamos continuar aqui falando da
da tireoide. Geralmente, quando a mulher tem alguma alteração ali do ciclo menstrual, a gente precisa investigar a tireoide, como foi feito com a dona Maria da Penha, tá? Principalmente nos extremos da vida. A menina que começou e tem sintomas de predominância estrogênica, e a gente faz progesterona para essas meninas, elas melhoram absurdamente, tá? Bioidêntica. E no final, né, do final do ciclo lá, né, quando a gente está perto da menopausa, também a gente precisa olhar essa tireoide, tá? Então, quando a gente precisa repor uma progesterona numa menina, a gente precisa olhar para a tireoide. Geralmente, ela precisa dessa suplementação aí para melhorar a tireoide também, tá? Uma coisa que eu já tinha falado aqui para vocês, ó, que 80% do T3 ele é produzido no fígado e nos rins, e não pela tireoide em si. Então, o fígado e os rins, eles também precisam do iodo, tá? Então, se o fígado e os rins estão sobrecarregados por toxinas, inflamações, deficiências de micronutrientes ou um estresse crônico, essa conversão ela falha. Então, a gente precisa tratar da nossa alimentação, do nosso terreno biológico também, para que a gente tenha essa conversão adequada, tá? Existem pessoas que usam o T4 e não adianta, não melhoram os sintomas de hipotireoidismo. As pessoas precisam do T3, porque não está acontecendo essa conversão adequadamente, tá? E aí a gente tem aquilo tudo que eu falei de suplemento que ajuda nessa conversão também, tá bom? Bom, enfim, é um dos diagnósticos mais perdidos da medicina convencional, que as pessoas ficam esperando ali o T3, o TSH subir absurdamente para começar a tratar um hipotireoidismo, e as pessoas ficam só definhando, não tendo qualidade de vida e sendo menos produtivas até por conta dessa negligência que acaba acontecendo na medicina convencional, tá? Então, a gente vai falar dos micronutrientes agora, que são muito importantes, que a gente já falou um pouquinho, né? As vitaminas B2, B3, selênio, magnésio, zinco e ferro. Sem esses nutrientes, a tireoide não funciona. E tem o iodo também, que eu já falei anteriormente, tá? Quando a gente faz a suplementação de Lugol, porque muita gente acaba tomando Lugol por conta própria, fala, Alberto. Perguntando como aumentar o iodo. Tem uma pessoa. Perguntando se você atende menino que já menstruou, tem 12 anos. Tá, o Alberto tá vendo as perguntas aqui. Vou responder. Sim, olha só, eu sou pediatra, eu atendo adultos e crianças, tá? Então, eu atendo meninas, sim, online e presencial. E como fazer para subir o iodo? A gente tem que suplementar, né? Ou comer alga, né? Alga marinha, os alimentos do mar, eles são mais ricos em iodo. Então, as algas, os peixes, o camarão, tudo isso tem mais iodo. Mas, geralmente, no consultório, eu faço a suplementação ou com kelp iodine, ou com Lugol, ou com iodo elementar, tá? Então, tem algumas formas da gente melhorar o iodo dentro do nosso corpo, tá? E quando a gente faz a suplementação, que acontece muito, que eu vejo de erros chegando no consultório, as pessoas que usam Lugol por conta própria e não usam esses nutrientes juntos, e acaba que não dá certo, a pessoa não melhora porque não usou junto os outros nutrientes. O Lugol, ele vai aumentar o metabolismo, e se você não tem esses nutrientes, vai encrencar, é como se você estivesse enferrujando ali a tua corrente da tua bicicleta, tá? Então, não é para usar Lugol sozinho, o Lugol ele tem que estar acompanhado desses outros elementos aqui, pelo menos, tá? Não botei a vitamina D, a vitamina K2, que também são muito importantes, tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho aqui em cada um desses elementos para que vocês percebam a importância, tá? Ó, aqui tá errado, ó, acabei de ver, ó. Sem o magnésio, o iodo não entra na célula, na tireoide, tá? Então, sem o magnésio, o iodo não entra na tireoide, tá? Ele faz a condutividade ali energética, ele participa de mais de 300 reações celulares. Você quer falar alguma coisa? Ah, não, eu acho que eu nem botei alimentação, mas eu vou falar de alimentação junto aqui, tá? Então, o magnésio, ele é necessário. ATP se chama adenosina trifosfato. Ela é a moeda energética do nosso corpo. A nossa célula precisa produzir o ATP, que ele é utilizado, ele é a energia celular, tá? E sem o magnésio, essa energia ela não é produzida, tá? E o cálcio e a vitamina D. A gente precisa saber o seguinte: quando a gente usa a vitamina D, a gente aumenta em até 80% a absorção de cálcio da dieta.
tá? No caso, a vitamina K2, ela direciona esse cálcio para os ossos e o magnésio, ele fixa o cálcio nos ossos. Então, ele é extremamente importante para as mulheres que têm osteopenia, osteoporose. Quando a gente entra na menopausa, essa deficiência desses hormônios, elas cursam com o aumento da prevalência de osteopenia, osteoporose. Então, a gente precisa muito de magnésio, não de cálcio, tá? A gente precisa de vitamina D, K2, magnésio, tá? Para poder manter os nossos ossos, porque o cálcio a gente já tem muito na dieta, a gente não precisa, na maioria das vezes, a gente não precisa suplementar cálcio, salvo em raras exceções, paciente que já está muito grave ali. Onde que a gente encontra magnésio na dieta? A gente não encontra. Esse que é o grande problema. Aqui no Brasil, o nosso solo ele é pobre em magnésio. Então, os nossos vegetais, eles quase não têm magnésio. Eu nunca vi um exame de sangue que o paciente tivesse um magnésio muito bom sem suplementar. Nunca vi, tá? Em 20 anos, praticamente de formada, eu nunca vi, tá? E o selênio? Sem selênio, a tireoide também não funciona. Onde que a gente encontra selênio? Nas castanhas. A castanha do Pará é riquíssima em selênio. Ao contrário do magnésio, eu já vi pacientes que comiam castanha do Pará ter excesso de selênio no corpo. A deficiência de selênio pode cursar com hipotireoidismo, a deficiência de selênio pode cursar com queda de cabelo, só que o excesso de selênio também pode cursar com queda de cabelo. Então, a gente precisa ter essa regulação. Geralmente, 2 castanhas do Pará por dia já te dá a necessidade de selênio que você precisa lá, se você não estiver tomando Lugol. Se você estiver tomando Lugol, você vai ter que aumentar essa quantidade de castanha do Pará por dia, porque a gente aumenta a necessidade de selênio do nosso corpo, tá bom? Sem o selênio, o T4 não vira T3. Então, aquela pessoa que toma T4, então já está lá com 100 microgramas de Puran, né? E continua cansada, provavelmente essa pessoa tem deficiência de selênio, tá? Então, quando você não tem selênio, a tireoide ela inflama, e isso pode desencadear uma tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune, tá? Então, é muito importante a gente fazer a reposição do selênio. E o ferro, gente, o ferro e a ferritina, tá? O TPO, a tireoperoxidase, que é o nome dessa enzima, ela só funciona se ela tiver ferro, tá? Então, às vezes, a gente tem deficiência de ferro e pela deficiência de ferro, a gente acaba tendo problemas tireoidianos, tá? A tireoide não funciona sem ferro também. E aí, a gente não adianta colher só o hemograma, a gente tem que colher o ferro, a ferritina, a saturação de transferrina, para a gente poder observar como que estão essas reservas, tá? E a ferritina, ela tem 2 significados para a gente. Ela é uma reserva de ferro, sim, só que se ela está excessivamente alta, se ela está muito alta, isso fala para a gente que existe uma inflamação crônica nesse paciente. E a gente precisa mais ainda cuidar da alimentação. O que um paciente que tem hipotireoidismo e que tem uma predominância estrogênica não pode usar de jeito nenhum? Essa pessoa ela tem que cortar o glúten da dieta, o pão e o leite. Gente, o leite de vaca. Quando a gente está amamentando, como é que a gente fica, gente? A gente está cheia de hormônio, concorda? E você acha que com a vaca é diferente? A vaca está lotada de hormônio para ter aquela produção absurda de leite. E o que você está tomando quando você toma leite? Hormônio. E fora, eu não vou nem falar da caseína, que também é inflamatória, da lactoglobulina, nada disso, tá? Então, as proteínas do leite, elas são inflamatórias e os hormônios, eles também são inflamatórios. Ali vai ter um predomínio de estrona, que é o hormônio que a gente não quer no nosso corpo, que é o hormônio que causa a tal da predominância estrogênica e que causa câncer de mama, tá? Então, a gente precisa cortar o leite. Ah, mas e o cálcio? Gente, o cálcio do leite de vaca, ele não é biodisponível para a gente, tá? Ele só vai causar inflamação, ele não é biodisponível. Leite de vaca é feito para bezerro, não é feito para a gente. Se leite fosse bom para a gente, mãe amamentava até 10 anos de idade. E não é isso que acontece, né? Com 2 anos, a gente geralmente para de amamentar, tá? Tudo bem até aqui? Deixa eu só ver o que vocês falaram sobre isso. Você atende menina? Ah, isso eu já respondi. Tá, até. Bom, enfim, falei aqui.
Então, como que a gente aumenta o ferro na nossa dieta? Gente, olha só, os principais alimentos que quem não come fígado pode ter deficiência de ferro. Então, assim, o fígado é o alimento que é mais rico em ferro, a carne é mais rica em ferro. Então, o paciente que é vegano, vegetariano, esse paciente ele precisa ficar de olho, que pode ser que ele tenha uma deficiência de ferro, tá? Feijão branco, feijão preto, tem ferro, mas não é muito biodisponível também, tá? Esse ferro. Então, os melhores alimentos, assim, os alimentos mais ricos em ferro são os fígados e os miúdos, tá? Então, quem se alimenta de miúdos, coração, moela, fígado, esse paciente ele vai ter uma saúde melhor. Esses órgãos, né, esses miúdos, eles são riquíssimos em muitas vitaminas que são muito importantes para o nosso funcionamento glandular e do nosso corpo todo, tá? O zinco. O zinco, ele permite que os receptores de T3 funcionem. Então, a gente precisa de zinco, tá? Precisa muito de zinco. Nosso sistema imune depende de zinco, tá? E não adianta a gente produzir o hormônio tireoidiano se as nossas células elas não conseguem receber o hormônio tireoidiano. Então, o zinco ele vai atuar ali, ó, no acoplamento do hormônio tireoidiano com o receptor dele, tá? Isso também é muito importante. Ele é importante na cicatrização, ele é importante para o sistema imunológico, os quadros virais, por exemplo, quando a gente faz o zinco, a gente diminui esses quadros virais. Ele é importante também para quadros de diarreia, problemas no estômago, úlcera gástrica, gastrite. O zinco ele faz toda a diferença aí nesse tratamento, tá? O zinco, ele também está presente nos nuts, assim como o selênio está presente na castanha. Quando você come como é que é o nome, gente? Aquele que parece um cérebro. Como é que é o nome? Nozes. Nozes tem muito zinco, amêndoa tem zinco também, tá? E qual é o valor de referência desses nutrientes? É perto do valor máximo, sem ultrapassar o máximo. Então, precisa, sim, colher exames. A gente faz a suplementação e a gente colhe os exames depois para ver como que tá e quanto que a gente precisa aumentar, Ô, diminuir, Ingrid, tá? Ingrid, Sim, fala um pouquinho sobre a absorção do ferro no organismo. Tem como você falar um sim. pouquinho? Então, olha só. Claro, isso é muito importante também. A gente começa, quando a gente entra na menopausa, as mulheres, as pessoas mais idosas, elas começam a diminuir a produção de ácido clorídrico no estômago. E aí a gente vai vendo que essa pessoa ela vai ficando com anemia, vai ficando com deficiência de ferro. Por quê? Porque para o ferro ser absorvido, a gente precisa de um ambiente ácido no nosso estômago. Então, o paciente que toma, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, isso daí ele vai ter deficiência de ferro, de B12, com certeza, tá? Então, muito cuidado com esses inibidores de bomba de prótons, tá? A gente precisa de um ambiente ácido para absorver adequadamente o ferro. Se você está ficando muito cansada e você tem ficado empachada, por exemplo, percebe que a digestão ela está lenta, que não está funcionando direito, você tem deficiência de ácido clorídrico e a gente precisa repor, tá? Melhorar esse ácido do seu estômago para que você possa, de fato, absorver o ferro. Uma outra questão, já que Giovanni chegou nesse ponto, é o seguinte: às vezes a pessoa tem anemia e não é por deficiência de ferro, é por deficiência de vitamina A ou de cobre, tá? A vitamina A e o cobre, eles são cofatores ali para que o ferro consiga entrar na célula. Então, a gente precisa olhar para esses dois elementos também quando a gente tem uma deficiência de ferro, tá? E outra, que o cobre, ele é consumido quando a gente suplementa zinco, a gente precisa suplementar cobre, porque eles competem por absorção, e aí o cobre cai quando a gente faz o zinco. Então, a gente precisa dar o cobre. Então, é muita coisa, né, gente? É muito detalhe que a gente precisa saber. Era isso que você queria que eu falasse, Gil, Sim, é porque assim, sobre as o pessoas ferro? têm muita dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade em entender. Ah, vou lá, vou me entupetar de Noripurum. Nem sempre vai, às vezes vai ser Não. jogado todo fora. Gente, olha só, e o ferro, ele tem uma outra questão. A gente tem que tomar muito cuidado com a suplementação de ferro, porque ele causa uma desbiose intestinal importante, não venoso, né? Mas tem várias questões aí envolvidas na suplementação de ferro. Eu sempre prefiro melhorar o aporte da dieta, por isso que eu falei do fígado,
né? Então, para mim, é fígado e um shot de limão. Muitas vezes, a gente consegue corrigir as deficiências que não são tão graves de ferro, a gente consegue corrigir comendo fígado 2 vezes por semana e tomando um shot de limão depois de comer o fígado, tá, pessoal? Por que o shot de limão? Porque quando você bota ali a vitamina C, né, o ácido ascórbico, a gente facilita essa absorção do ferro, tá, pessoal? Muita parcimônia em ficar usando ferro oral. E outra, o ferro oral, ele não pode ser suplementado todos os dias, ele não pode ser usado à noite, tá? Tem várias questões aí que a gente precisa olhar quando a gente vai fazer suplementação de ferro, tá? E usar junto com os outros nutrientes que vão facilitar ali aquela absorção e aquela utilização do ferro que você está fazendo a suplementação, tá? Então, a sinergia obrigatória, iodo, selênio, magnésio, B2, B3, zinco, né? É importante. Nunca usar iodo isoladamente, tá? Precisa dos cofatores adequados ali. E o Hashimoto, né? Que eu falei que eu ia falar também de Hashimoto. Já passamos um pouquinho do tempo. Tudo bem a gente continuar? Não, tudo bem. Tudo? Vai ficar gravado às 20h30 para você sair. Isso. Deixa eu te falar. A Laure perguntou sobre os derivados de leite. Você pode falar alguma coisa para ela sobre isso? Sim. Os derivados de leite, eles também são, a gente deve evitar, tá? Tirando a manteiga ela só tem a gordura. Então, é a melhor parte do leite que você pode aproveitar ali é a manteiga, tá? Porque ela não vai ter a proteína e já os hormônios não vão estar tão ali também, tá? Tirando a manteiga, o resto todo a gente precisa evitar ao máximo. Aqui em casa a gente não tem leite, é raro, muito raro. A gente não tem pão também, porque o pão destrói. Ó, o pão, a gente vai falar de Hashimoto agora. Hashimoto, quem tem Hashimoto tem intolerância ao glúten, tá? Então, precisa cortar o glúten da dieta, custe o que custar, tá? A tireoidite de Hashimoto, ela não é uma doença só da tireoide, ela é uma doença autoimune sistêmica. Então, o corpo todo está inflamado, a pessoa geralmente tem um PCR aumentado, tem uma ferritina aumentada. Pode desligar o ar, por favor, Roberto, porque a minha garganta já está meio seca. Se puder me dar um golinho d'água. Tá? Então, gatilhos, né? Gatilhos para o Hashimoto. Glúten, laticínios, né? Por causa das proteínas inflamatórias que aumentam a permeabilidade intestinal e amplificam essa resposta imune. Por favor, tem pessoas com o áudio ligado. Só um pouquinho. Gente, tem gente com o áudio ligado que está dando interferência. Desculpa, Ingrid. Pode continuar. Tudo bem. Então, olha, a inflamação intestinal, né? O glúten e o leite, eles pioram essa inflamação intestinal. E, gente, o estresse emocional. Quando a pessoa tem hipotireoidismo, a gente lembra, aqui vocês falam muito para que essa doença está sendo necessária para você, né? Sabe para que o hipotireoidismo é necessário, geralmente, para a pessoa? Para ela parar de querer resolver o problema de todo mundo, tá? A pessoa que tem hipotireoidismo é uma pessoa que quer dar conta do mundo, que leva o mundo nas costas, geralmente tem dor na coluna também, porque quer resolver o problema de todas as pessoas. É uma pessoa que geralmente é controladora, né? Então, aí, por que está tendo hipotireoidismo? Porque o corpo... Opa, peraí, chega, não dá mais. Vou te parar de alguma forma. Se você não para por bem, você vai parar por mal. Então, pensem sobre isso, tá? Quando tem hipotireoidismo, é porque você está querendo resolver problemas que não são seus, né? Tem que rodar protocolo. Não é, Gilmar? Tá? E aí, quem tem Hashimoto? Quer falar alguma coisa? Não. Quem tem Hashimoto, além de estar querendo resolver o problema dos outros, ainda tem culpa. Tem que rodar protocolo de culpa, ficar ali se chibatando, entendeu? Está se autodestruindo, porque tem culpa de alguma coisa, e aí, porque tem culpa, fica se punindo. E a doença autoimune sempre tem essa questão de autopunição muito forte. Então, olha para isso. Por que você está se culpando? Porque não resolve os problemas dos outros e ainda fica se culpando porque não resolveu o problema dos outros. Aí não dá, tá? Aí fica com Hashimoto, tá bom? Então, para de comer glúten, para de beber leite, diminui o estresse. Eu gosto muito de L-teanina, gente. Eu brinco, L-teanina reduz a percepção de estresse. Obrigada.
Eu não encontrei a mãozinha aí para levantar, mas eu queria falar um pouquinho então, porque Pode falar, eu Maria. até parece que você estava falando comigo, sabe? Porque eu era portadora de Hashimoto e é bem isso, parecia que eu queria pegar todo mundo nas costas, né? Aí a partir, então agora eu consegui zerar, zerar não, assim, mas eu estou em remissão. Meu T3 já está acima de 3 e aí eu cuido na suplementação, na alimentação e estou bem agora. E estou deixando de controlar, né, Giovanni? Muito bom. É Ô, muito bom Ingrid, esse depoimento também. tem uma pergunta. Tomo B9 uma vez ao dia. Qual o melhor horário? Eu não Toma o sei o quê? que. Eu não sei o que que é B, isso. bem OV ou bem move? Bemove. Eu não sei o que É, que é isso. B9. Também não. Ah, fizeram uma pergunta acima. A vitamina de A a Z ajuda muito, então, né? Sabe aquela, sabe Vitamina aquela de A a Z ajuda Sabe muito, então. aquele pote de que coloca Não, lá? não ajuda muito. Então, aquele pote fica na farmácia bonitinho lá, estampado. As vitaminas lipossolúveis precisam ser tomadas separadas das vitaminas hidrossolúveis. Os metais, eles competem por absorção. Então, a gente precisa usar em horários separados também. É claro que não dá para botar tudo um separado do outro, mas a gente tenta, quando a gente faz uma prescrição lá da medicina integrativa, da nutrologia, a gente tenta separar. Não dá para dar tudo ao mesmo tempo para o paciente, porque eles vão competir por absorção. Cada um precisa de um meio melhor, por exemplo, a B12 e a B9, que são vitaminas do complexo B, elas é melhor que elas sejam usadas sublingual. A D3, K2, A e E é também melhor que elas sejam usadas sublingual, mas não é junto com a B2 e B9, porque elas são lipossolúveis. E a B9 e B12, elas são hidrossolúveis, tá? O magnésio é melhor tomar à noite. E o zinco também. O zinco, magnésio, B12 e B9, melhor tomar à noite, porque ajudam na produção de melatonina. Então, isso tudo a gente ajusta na consulta, né, da medicina integrativa. É, O Ingrid, a Maria explicou, essa B9 é um suplemento de magnésio para desgaste ósseo. melhor tomar à noite, tá? Hum. Melhor tomar à noite por quê? Porque o magnésio ele é relaxante muscular, ele ajuda na produção de melatonina, tá? Ele relaxa o corpo, então ele ajuda no sono também. Algumas pessoas usam magnésio durante o dia e se sentem sonolentas. Então, cada um tem que ver como fica. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente estressada, TAC, né, que é muito hipertensa, a gente pode colocar o magnésio de manhã, porque o magnésio também ajuda a regular a pressão, tá? Mas de início, para iniciar, eu sempre prefiro colocar à noite. Quando eu conheço o paciente, às vezes eu coloco um pouco à noite, um pouco de manhã, para a gente poder ajustar a vida, né, o cotidiano dessa pessoa, tá? Vamos continuar? Iodo, muito além da tireoide, a gente já falou. Ah, uma coisa muito importante que eu falei, vou repetir aqui. O iodo, gente, junto com a K2 e com o magnésio, ele é capaz de descalcificar cálculos renais, ele é capaz de descalcificar cistos na mama, tá? Ele é anticâncer de mama, tá? Então é muito importante. E todas as glândulas, elas precisam do iodo. Aí eu botei ali as imagens dos frutos do mar, porque os frutos do mar, eles são ricos em iodo, tá? Ele auxilia no metabolismo do estrogênio para estriol, protegendo a gente do estrogênio ruim, que é a estrona. Então, ele reduz a predominância estrogênica. Então, é maravilhoso. Gente, iodo é uma coisa assim que a medicina precisa estudar muito mais, porque faz tão bem para a gente, faz tão bem, né, quando a gente usa de forma correta, que todo mundo deveria usar em algum grau o iodo, tá? As pessoas perguntam, mas e o iodo do sal? Não é suficiente. Aquele ali é só para você não morrer de bócio, tá? O iodo do sal iodado não é suficiente, tá? E essas vitaminas aqui, que são extrema... Quer falar alguma coisa, Giovanni? Ah, tem uma pergunta aqui, Herbalife, as vitaminas ajudam também?
Olha só, eu não trabalho com Herbalife. Eu Vamos não lá, deixa sei. eu Assim, falar uma. Ô, Ingrid, deixa eu colocar. Tem muitas coisas que, assim, a gente precisa entender como elas funcionam. É que nem alimentação. Eu estou até conversando com uma pessoa que é formada para. Por quê? Muitas vezes as pessoas acham que comer do qualquer jeito, vão comer isso, isso. Nem tudo a gente pode misturar. E é a mesma coisa com vitaminas, né? Alimentos, essas coisas a gente tem que saber onde usar e como usar. Porque não é porque eu coloquei tudo dentro de uma embalagem, eu posso consumir tudo. Porque tem uma vitamina que anula a outra, não é? Tem dependendo do tipo são coisas que a gente precisa olhar para aquilo que a gente está consumindo. Algo que eu gosto muito que o Alto fala qual é o valor da sua vida para você? Então, eu tenho que olhar exatamente para isso daí. Nem tudo que é oferecido, né, no mercado hoje é bom, né? Então a gente tem que olhar, tem que avaliar, tem que buscar informação, conhecer todo o processo, tá, pessoal? olha só, você quer falar? Pode falar. Pessoal, só 25 centavos aqui para falar, falando da alimentação. Às vezes, é muito mais importante o que você precisa tirar da sua dieta do que o que você precisa colocar. Porque às vezes você precisa tirar tanta coisa da dieta justamente para fazer uma limpeza do seu intestino e tal, e começar a absorver direito o que você come de bom. Porque você come muita coisa boa, come muita coisa ruim, é a mesma coisa que você lavar uma varanda com um balde de sabão em pó, água e terra. Você vai jogar um balde de sabão em pó, água e terra, você não vai lavar nada, está sujando tudo. Então, se você tem que tirar a terra desse balde e começar assim a limpar tudo. Então, às vezes, você precisa tirar muita coisa e começar a deixar as coisas só que te fazem bem. Então, só esse Exatamente. ponto. Muitas vezes no consultório eu falo para os pacientes assim, olha, é muito mais importante essas orientações aqui nutricionais do que você não vai comer, do que a prescrição que eu vou te fazer. Porque se você não tirar, é exatamente isso que o Alberto falou, você vai enxugar gelo, entendeu? Então a gente precisa fechar a torneira para poder enxugar a varanda, entendeu? Então a gente tira os alimentos inflamatórios. Quais são os alimentos inflamatórios? Glúten, leite, açúcar, adoçante também é muito inflamatório, tá? Corante, conservante, é comer comida de verdade, gente. É comer comida de verdade. A Rose levantou a mão. Seu áudio está Doutor, dizendo. eu vi. Doutor, é o seguinte, eu observei a unha, não tem meia-lua. E a senhora disse que pode ser deficiência de iodo. Eu adquiri alergia a iodo depois de grande. Como é que eu faço Então, você tem para que fazer um repor? teste, né? Nem sempre, é o que eu falei, a alergia ao iodo, que iodo? Foi o iodo de um contraste iodado? Foi polvidine? Qual foi o iodo que você teve alergia? O iodo De que a gente camarão. faz reposição, oi? Camarão. Quando eu comi camarão, eu fui parar no Então, hospital. você ter alergia a camarão não significa que você tem alergia a iodo. Você fez um teste Hum. de alergia a iodo, Não. então você não sabe se você tem alergia a iodo. Então, mas toda vez que eu comia camarão, eu começava Mas quem te falou que é por conta do iodo? coceira na garganta, me deram, fechou a glote, inchou minha Mas olha boca. só, mas isso não significa que você tem alergia a iodo. Tanto é que tem pacientes, isso é minha vida de hospital, tá? Os pacientes que têm alergia a camarão, eles fazem exame com contraste iodado. Eu não Então faço você esse não. exame, eu tenho medo. Eu tenho medo Então, porque mas se o você médico tiver que falou, você não fazer. coma mais camarão porque tem iodo. Se tiver iodo, você não coma. Então eu fiquei com medo. Não, olha só. Não, Não necessariamente. O camarão não é feito só de iodo, né? Mas não é só o camarão, frutos do mar. Sim, mas você precisa fazer um teste se você de fato tem alergia a iodo. Não necessariamente a sua alergia é a iodo. Estou falando, tem paciente que tem alergia a camarão, de fechar a glote, chega no hospital, se tem que fazer um exame contrastado, vai fazer. E não vai acontecer nada. Entendeu? Então, assim, não E como é que, necessariamente. se eu for alérgica a iodo, como que eu vou repor o Então, iodo? olha só, você precisa fazer um teste na pele. Você não pode tomar o iodo, entendeu? De cara. Você vai ter que fazer um teste na pele, Hum. entendeu?
Começou a reagir, você vai tomar um antialérgico, você vai tomar um corticoide, você não vai deixar aquilo ali evoluir, mas você tem que pingar uma gotinha na pele e ver o que vai acontecer, entendeu? Você não pode ingerir de Tá, cara, tá? Mas não necessariamente a sua alergia é a iodo, tá? tá bom. E outra coisa, o iodo dos frutos do mar, ele existe, mas ele não é numa quantidade tão concentrada assim, tá? E outra, o iodo do contraste iodado também não é o mesmo do iodo que a gente tem no Lugol. Um é orgânico e o outro é inorgânico, tá? Então, se você não tem meia-lua, você tem deficiência de iodo. É muito raro a gente ter alergia a iodo. Por quê? Ao iodo inorgânico. A gente tem o iodo no nosso sangue. A tua tireoide é cheia de iodo. Tem 4 moléculas de iodo, tetraiodotironina, é o nome do T4. Então, assim, é muito raro isso acontecer. Eu nunca vi uma Eu vou ter alergia que a fazer iodo um inorgânico. teste, solicitar um teste, então. Precisa fazer um teste. Outra coisa que também eu fui parar no hospital com arnica. É Tam- mesmo? Não, quando, há 15 anos atrás, eu fui fazer uma lipoaspiração e ele pediu para eu tomar arnica. Fez a fórmula para eu tomar. Ah, fui parar no hospital, tive que adiar a cirurgia. Eu não posso com arnica. Não sei se tem alguma coisa a ver com iodo. Não, Não, que eu saiba, não. Tem nada a ver com iodo, tá, tá? tá bom, Bom, obrigada. nada. Essas vitaminas aqui, elas são muito importantes para todo o metabolismo, tá, pessoal? Vitamina D, a gente tem repõe no sol. Vitamina K2 tem no fígado, no coração, nas vísceras, mas em pouca quantidade, tá? Então, sempre que a gente faz vitamina D, isso eu estou trazendo porque é uma coisa que eu pego muito no consultório, o povo usando vitamina D sem K2, sem magnésio, e aí fica lá, ó. Ah, eu comecei a usar, agora eu tô com dor na articulação do ombro, cheio de calcificação na mama. Só que esse cálcio circulando no corpo, ele pode se acumular em tecidos moles, em articulações e artérias, tá? Aumentando o risco cardiovascular. Então, se você vai usar D3, você precisa usar K2 e magnésio. Combinado, pessoal? Preciso que vocês coloquem isso na cabeça, porque isso vai proteger vocês, tá? Agora aqui, ó, desintoxicação, né? O que que a gente precisa retirar da nossa vida? Tomar muito, é muito importante que a gente preste atenção nisso, ó, nos xenoestrógenos. A minha conexão na internet está estável, que está dando aqui. Xenoestrógenos, o que que são isso? O que que são essas coisas? Parabeno, e aí essas vitaminas da farmácia, geralmente, elas têm que ter conservante. Às vezes o conservante é alumínio, às vezes o conservante é parabeno, e essas substâncias, elas são disruptores endócrinos, elas vão piorar as funções glandulares, tá? Então, a gente precisa usar um cosmético mais limpo, sabe? Não usar desodorante com alumínio, que também é ruim, principalmente para a parte das mamas, tá? O desodorante com alumínio. A gente pode tirar as toxinas do nosso dia a dia, usar menos produtos de limpeza que seja tóxico, água sanitária, por exemplo, tá? Fazer algumas limpezas de purificação mesmo, isso com orientação médica, tá, pessoal? Ou nutricionista. Fazer essas limpezas com orientação médica com nutricionista, tá? Não fazer por conta própria, por conta de risco que a gente corre, né? Às vezes a gente a tintura, posso usar tintura? Nem sempre. Se você tem um problema no fígado, a tintura ela pode sobrecarregar teu fígado, tá? Então a gente precisa, aquilo que o Alberto falou, excluir os alimentos inflamatórios. Glúten, leite, açúcar, adoçante, gorduras hidrogenadas. Gente, não é a gordura, tipo azeite, a gordura da carne que faz mal, tá? É a gordura da fritura, do óleo vegetal aquecido, tá? E aí, nesse caso, o azeite e o óleo de coco, eles não entram, tá? A gente pode sim usar azeite, pode usar óleo de coco, pode usar banha de porco, tá? Mas aquela batata frita no óleo que foi reutilizado, que a gente come na rua, geralmente o óleo é reutilizado, esse óleo ele vai fazer mal para a gente sim, tá? Isso faz sim uma sobrecarga do fígado, tá? Isso aqui eu até tinha tirado, alimentos grelhados no fogo. Pode sim, a gente pode usar o alimento grelhado no fogo, a gente não pode queimar,
Sabe aquele muito tostado? Aquele muito tostado, ele pode fazer mal sim, tá? Então a gente tem que saber que briga a gente vai comprar. Não dá pra gente, muitas vezes a gente quer comer, entendeu? E aí você entende que aquilo ali é importante para você se você vai comer, tá? Mas aí, em contrapartida, ou depois você comeu naquele momento, você vai fazer um detox depois, tá? Então, trocar, substituir por frutas, né, vegetais, ovo. Gente, isso daqui tá errado, essa aula tá errada, tá? Porque não era, lembra que a gente teve um problema da aula? Não é para lavar a casca do ovo. Não é para lavar a casca do ovo. Isso aumenta a entrada de substâncias tóxicas lá dentro, tá? Então, você usa o ovo, não lava a casca do ovo, isso está errado, tá? Água filtrada, usar o sal marinho. Eu gosto muito do sal marinho. Quando a gente usa o Lugol, a gente também precisa usar o sal marinho. E não é qualquer sal marinho. Quando você for comprar o sal, você tem que observar se aquele sal ele tem ferrocianeto de sódio. O antiumectante do sal, aquele sal que é muito soltinho, ele geralmente tem ferrocianeto de sódio. E o cianeto, ele é tóxico para o sistema nervoso central. Então, vocês precisam comprar um sal que não contém. Aqui em casa a gente usa flor de sal e a gente usa sal grosso e a gente moe o sal grosso, porque o sal grosso, geralmente, algumas marcas de sal grosso não tem antiumectante ferrocianeto de sódio, tá bom? E, claro, a gente precisa, eu falo sempre com meus pacientes, a gente não trata a parte emocional, toda doença tem um fundo emocional, tem um motivo para você ter adoecido, e tem uma necessidade sua ali, tem um fundo emocional. Então, a gente precisa tratar essa questão emocional, tá? A tireoide tem uma questão emocional, tem dependência emocional, tá? Por que você tem tanto que servir ao outro? Por que você tanto tem que se punir? Sabe? Então, a gente precisa olhar para isso e não existe cura sem perdão. Só que, muitas vezes, os pacientes, eles conseguem perdoar o outro, mas eles não conseguem se perdoar, tá? Então, eu faço um exercício no consultório que se chama EFT, e aí a gente fala lá, eu me perdoo, eu me amo e eu me aceito profundo e completamente. E eu trago para os meus pacientes a frase que é a seguinte, Deus falou, ame ao próximo como a ti mesmo. Só que a sociedade incutiu na nossa cabeça que a gente precisa amar só os outros, porque amar a si mesmo é egoísmo. E não é verdade. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Tá? Primeiro, lá quando você está no avião, primeiro coloque a máscara em você, para depois você ajudar os outros. Então, você é a pessoa mais importante da sua vida. Você trabalhe, faça o trabalho aí dentro da mentoria, dentro da aliança, para você poder se perdoar, tirar a culpa que tem por trás do adoecimento, tirar a punição que você mesmo promove, porque você acreditou um dia que você não era capaz, ou você acreditou em algum momento que você era culpado de alguma coisa que você não merecia. Então, essa crença de não merecimento, e você tem que se punir, você não pode ir além por conta dessas crenças limitantes. Isso tudo traz desequilíbrio hormonal, isso tudo traz alteração da tireoide, da adrenal, tá? E de tudo que a gente está falando aqui, das questões sexuais também, dos hormônios sexuais. E aí a pergunta, se você pudesse recomeçar o seu projeto de vida hoje, qual seria o seu primeiro ato de amor com o seu próprio corpo, amanhã cedo? O que você faria hoje? O que você planejaria hoje para aplicar amanhã mesmo com você como sendo um ato de amor para você mesmo? Quando a gente consegue nos amar, a gente está no caminho de cura. Quando a gente consegue nos perdoar, nos amar, nos aceitar profundo e completamente, a gente entra no caminho de cura. E é isso, gente. A gente precisa, essa aula não é sobre menopausa, não é sobre envelhecer, é sobre a gente conseguir amadurecer com energia, com clareza e equilíbrio, tá? Tudo que você sente, você não precisa sentir. Pode ser diferente, a gente pode fazer diferente, olhando melhor para a nossa alimentação, dando atenção aos sinais que o nosso corpo manifesta, procurando ajuda quando necessário, sempre que necessário, tá? E isso, para mim, essa era a mensagem que eu queria falar para vocês. A minha ideia aqui era trazer um pouco mais de autoconhecimento para vocês do que qualquer outra coisa, tá? Eu acho que o conhecimento, ele
libertador. Eu vou ler aqui os comentários que apareceram, tá? Nutrólogo faz esse É, tratamento? Alguns fazem, tá? Sobre alimentação, sempre ouvi das minhas amigas para que fazer almoço todos os dias? Peça algo. Sempre fizemos comida de verdade. Isso mesmo, tem que comer comida de verdade. Sal não pode ter cloreto de sódio. Não é isso, Lúcia. O sal tem cloreto de sódio. O sódio é muito importante para a nossa saúde, tá? Na verdade, quando você faz, quando você usa o sal, a flor de sal, além do cloreto de sódio, ali vão ter outros sais minerais que ajudam a regular a pressão e ajudam a manter as funções orgânicas, tá bom? Mas ali também tem cloreto de sódio, tá? Giovanni queria falar, né? a Ingrid trouxe aqui, eu estava me perguntando qual que seria o próximo desafio para vocês. Nós temos um grupo que não é de aliados, não é da aliança, o Alberto está neles, e aí, assim, lá eu coloco desafio para eles, né, fazerem. E aí, com a sua pergunta lá em cima, eu já bolei o desafio para eles. Isso aí. Porque Então, é isso que eu quis trazer para vocês, o é, desafio, né? Assim, ó, você isso. não vai perguntar como tratar seus sintomas, você vai perguntar como restaurar a inteligência emocional do seu corpo, E né? é interessante porque, assim, quando eu olho para o meu corpo, eu estou estudando sobre questão de organização, e aí fala exatamente isso. Eu organizo tudo. Eu organizo a casa, eu organizo minha mente, eu organizo meu corpo. O meu corpo também deve ser organizado, né? Não é qualquer roupa que eu devo vestir, não é qualquer maquiagem que eu devo passar, eu tenho que olhar tudo isso. Então, tudo isso é um processo na nossa vida. E eu tenho que olhar, principalmente, você falou a questão lá de amar ao próximo. Eu sempre pergunto para as pessoas assim: como é que você está amando os outros? Ah, eu amo assim. Aí eu falo assim: mas como é que você está se amando? Aí eu falei assim: porque você reflete aquilo que você faz em você no outro, né? Então são coisas muito importantes. Uma outra coisa muito importante. Porque aqui a gente consegue casar o orgânico com o mental, né? E a minha parte é o comportamento e a mente. Muitas vezes as pessoas vêm dizendo no consultório, eu tô com depressão, depressão. Quando eu peço para ir ao médico e eu meio que direciono o que eu quero saber dessa pessoa, a gente vai observar, ela não está depressiva, ela está faltando vitaminas, faltando hormônios, precisando ser trabalhado essa parte orgânica. Então, é sempre essencial vocês olharem o emocional casando com o orgânico. Não é só ir procurar um profissional de saúde mental, porque eu tô com ansiedade. Hoje, o que mais eu estou recebendo no consultório é pessoas dizendo assim para mim: eu estou com ansiedade generalizada. Virou rótulo agora. Aqui em Mirante virou rótulo. Aí, esses dias, eu conversando com o médico, eu falei assim: por favor, me peça uns exames antes de encaminhar. A pessoa vem falar que está ansiosa, mas e a parte orgânica dela? Então, assim, é muito importante a gente olhar para o nosso corpo, olhar para as nossas vitaminas, para nossos hormônios, né? Que eles também fazem parte da nossa. Dizem que é saúde mental, mas eu não divido o corpo, né? Eu trabalho o corpo como integral. Então, assim, faz parte da nossa saúde, tá? E aí, pessoal, gostaram? Querem mais? Muito. Ah, Gostamos muito. Eu Muito amei. bom. a Luciane perguntou, Ingrid, você tem e-book? Querem saber sobre seus atendimentos, Ingrid. Fala um pouquinho. Então, eu hoje atendo eu falo que eu trato gente, eu não trato a doença da pessoa, eu trato a pessoa, né, para poder fazer a pessoa se recuperar e restaurar a inteligência do seu próprio corpo. E quando eu estou falando corpo, não é só o corpo físico, o corpo mental, emocional, espiritual, tudo isso. Eu trato a pessoa de forma integral, tá? Então a gente faz atividades no
consultório para melhorar todos esses aspectos, como a Giovanni falou também. Eu atendo presencial na Barra da Tijuca e atendo online para o mundo todo, né? Tenho paciente aí de tudo quanto é lugar, tá? O Alberto, vocês têm o contato do Alberto, vocês podem entrar no site que está ali, ó, www.draingridteixeira.com, que lá tem valor de consulta, lá tem o botão de agendamento, e se vocês estiverem no grupo que o Alberto tá, vocês podem entrar em contato com o Alberto também, que ele pode esclarecer o que vocês precisarem, tá? O grupo tá O lá Alberto, o Alberto tá lá no grupo, tá, pessoal? Eu inseri ele lá no grupo, que agora ele também é anfitrião, né? Então, assim, a gente sempre mantém contato com aquelas pessoas que a gente gosta de ter diálogo. E sempre se vocês quiserem, quem quiserem, pode procurar o Alberto lá no grupo, ele vai estar disponível para vocês. Pode entrar lá no site da doutora, a doutora tem o site certinho, bonitinho lá, tá? Vocês podem se aprofundar nessa questão. Ela tem o curso, ela tem curso, tem o canal do YouTube. Pedir para colocar o canal do YouTube. exatamente, olha, coloca o canal do YouTube, Alberto, por favor. Gente, olha só, eu tenho muitos vídeos no canal do YouTube falando sobre tireoide, falando sobre como tratar a tireoide, falando sobre Lugol, falando sobre suplementação. Eu tenho um curso de suplementação também que ensina a suplementar a vitamina D, K2A e magnésio. A gente tem um curso de aromaterapia também para as pessoas que querem cuidar da saúde de forma natural através da aromaterapia. Tem o curso de aromaterapia também. Mais o quê? E lá no YouTube tem aula falando sobre tireoide também, tem muitas aulas falando sobre tireoide, tá? Então, se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais, lá no YouTube toda semana a gente faz 2 aulas, hoje seria dia, eu não fiz lá para fazer aqui para vocês. Então, a gente faz uma aula na segunda e uma aula na quarta-feira, tá? Você quer falar alguma coisa, Alberto? No topo da página que a gente passou, tem link para o Instagram. Isso. No topo da página do site, www.draingridteixeira.com, que eu escrevi aí para vocês, está escrito aqui embaixo, tem o botãozinho para vocês irem para o Instagram e para o YouTube. Aí lá no Instagram e no YouTube também tem o link para vocês marcarem consulta se vocês quiserem, tá? Se vocês precisarem, vai ser um prazer, tá? Falem, se marcarem consultas, se estiverem comigo, contem que estavam aqui na aula, porque não ficam aparecendo todas as pessoas aqui para mim, né? Então, eu quero saber, né, que vocês estiveram aqui comigo na aula, vai ser muito legal, tá? Doutora, Pergunta, posso pessoal? perguntar? Pode. Tá uma febre aqui, todo mundo tomando o tal do magnésio de malato. É bom? Sim. Geralmente, eu não prescrevo magnésio de malato. Eu vou explicar por quê. Eu amo o ácido málico, tá? O dimalato é porque ele está ligado a 2 moléculas de ácido málico. Só que o ácido málico ele é uma molécula muito grande. Então, a quantidade de magnésio ali vai ser pequena. Então, eu acabo prescrevendo o ácido málico e o magnésio. E aí, qual é o magnésio que tem uma maior quantidade de moléculas de magnésio por miligrama da substância? O magnésio glicina. Então, nas minhas prescrições, eu geralmente prescrevo o magnésio glicina. E se eu quero taurato, eu coloco lá taurina. Se eu quero malato, eu boto lá o ácido málico. Eu coloco a substância separado, entendeu? Então, isso é uma pergunta muito comum, tá? Às vezes, quando eu quero, por exemplo, alguma coisa para o coração, ou para usar o treonato, ou o... Ih, gente, agora eu tive branco. O treonato e o taurato, tá? O taurato, ele vai mais atuar no cérebro, o treonato vai atuar mais no coração. Os outros dá praticamente no mesmo, só que a quantidade de magnésio que tem dentro deles é pequena. Então, eu uso glicina para eu ter um maior aporte de magnésio quando eu faço a prescrição de Para minha magnésio. idade, 63 anos, qual que é bom eu tomar? Então, eu sempre prescrevo glicina. Glicina. Para qualquer idade, a não ser que a pessoa tenha um problema no coração, a não ser que a pessoa tenha um problema cognitivo. Aí eu vou botar um pouquinho dos outros ali, mas sempre vai ter o glicina, porque é o que tem uma maior concentração de magnésio no final das contas, por cápsula. Entendeu? Obrigada, doutora.
Quando a gente coloca esses outros, aumenta muito a quantidade de cápsula. E como eu não vou suplementar só o magnésio, então eu preciso economizar a quantidade de cápsulas do meu paciente, entendeu? Certo. Mais Obrigada. alguém Dúvidas, tem alguma pergunta? pessoal? Eu queria falar, vocês estão me ouvindo? Sim, Cíntia. Sim. Que eu, assim, estou há um tempão procurando uma pediatra integrativa para minha filha e eu E acho que eu achou? encontrei. Encontrou, Amei com a aula, certeza você encontrou. amei Que a bom. aula. E ela está com 12 anos e eu acho que ela tem o que eu já estou em tratamento, né? Mas a minha médica não atende criança, ela tem 12 anos e ela tem todos os sintomas da predominância estrogênica. E eu não sei se isso passa de mãe para filha, né? Porque tem coisas que passam no útero, né? Então, olha só, o que passa é a dieta, né? A dieta passa, porque é o que ela aprendeu a comer com você. Então, vamos tirar o Sim. leite, já vamos começar já fazendo agora uma mudança na vida, né? Diminuindo o açúcar, tirando o leite, tirando o glúten, isso já vai fazer diferença na vida dela. Mas eu trato, sim, a nossa filha tem 13 anos. Eu trato muitas amiguinhas dela da escola também. Tá? Olha, só para vocês saberem, né, na semana que vem a gente vai fazer uma aula, Roberto até que me lembrou aqui, a gente tem um grupo de famílias neurodivergentes. Não sei se é o caso de alguém aqui, mas Eles falam muito de não é de aliança divergente. neurodivergentes, são as crianças que têm autismo, TDAH, tá? Não tem a ver com aliança divergente nesse caso, tá? Mas a gente tem um grupo no WhatsApp para botar lá as aulas. A gente vai fazer uma aula no Zoom. Quem tiver interesse também pode entrar, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Aonde que acha o Sim. link para essa aula? Tem que estar no Como grupo que acha e o eu link mando, da aula? eu mando o link do grupo lá O Alberto vai mandar no grupo de Tá, vocês. joia. Eu vou mandar Obrigada. para a Giovanni e vou mandar no grupo também, porque eu não estou em todos os grupos que ela tá, né? Aí eu O mando o Alberto, link. manda lá no da mesa, manda no da mesa, que a maioria aqui está na mesa. Então, assim, mas eu já tenho várias mães para indicar que eu atendo, né, que são neurodivergentes, e aí, assim, elas estão super ansiosas porque elas querem um especialista exatamente nessa área. Por quê? Ah, legal. Eu Aqui é te passo, Giovanni. simplesmente não tem um médico especialista. Eu fico a ver navios quando eu falo que até a alimentação da criança com autismo ela tem que ser dosada, tem que ser controlada, tem que saber o que dá, porque existe muita essa questão de irritabilidade, nervosismo, ansiedade, né? E isso também ajuda muito. A alimentação controla muito essa questão. Então, assim, A alimentação é o principal, é, gente. Para tudo na vida, a alimentação é muito importante. Eu vou é, botar é lá n- no grupo. aquela história, você é o que come, né? Então a gente tem que olhar muito aquela questão, essa questão, olhar o que que eu estou comendo, o que que eu estou fazendo de mim. Eu sempre me pergunto isso, o que que eu estou fazendo de mim, né? Porque é algo muito importante. Fala, Giovânia. Oi, Giovânia, Oi, boa noite. Eu tenho boa. uma dúvida que faz 3 anos que eu tirei meu útero, devido à endometriose. Eu sempre faço acompanhamento todo ano, né? Faço ali meus exames e eles falam que eu não preciso repor nada de hormônio, tá ok. Mas eu sinto alguns Você tem os sintomas, ovários? Você tem os os ovários ovários? eu tenho. Aham. Você está com Daí qual eles idade? com 46 caminhando para 47. E daí eu sinto alguns sintomas, sempre eles mandam só repor a B12 e a vitamina D. E peso não ganho, não perco, sempre estou ali no mesmo, né? Só que eu fico nessa dúvida sobre se realmente eu não preciso repor nada de hormônio, tá tudo ok. Não, Eu se teria você que não fazer tem um acompanhamento. sintomas, se você não tem sintomas da perimenopausa, isso tudo que a gente falou aqui, pode ser que você não precise, porque não é o ovário que produz os hormônios, desculpa, não é o útero que produz os hormônios, são os ovários. Você está com Uhum. 46 anos, assim, você está na perimenopausa, né? A menopausa você não vai perceber porque você não menstrua mais.
mas Uhum. pode ser que você ainda sustente uma produção hormonal ali nos seus ovários, tá? Então, essa reposição hormonal, o que vai definir são esses sintomas que a gente falou aqui na aula. Se você tem queixa, sim, você deve repor. Se você não tem queixa, não, você não deve repor. Certo, mas acho que eu vou agendar uma consulta com você, porque ali tem alguns pontos ali que pegou pesado comigo. Aí a gente vê Quando, detalhado. quando vem para essa área, Giovânia, é assim, o que que acontece? Por que que eu olho para os sintomas e também para o emocional da mulher? Porque, querendo ou não, o útero é o centro de referência de qualquer mulher. E aí, assim, quando você teve que retirar o útero, você foi preparada para ele? Para retirada? Talvez não. Então, isso é muito importante você buscar entender. Talvez você não esteja apresentando os sintomas diretamente, mas indiretamente você esteja. E eu percebi, lembra que você estava falando da sua tireoide? Talvez você lembra que às vezes a gente coloca um problema para não olhar para outro, então a gente precisa olhar sim para essa questão, tá? Eu sempre recomendo para a mulher que ela fez a esterectomia buscar se conhecer, buscar informações de especialista exatamente por causa disso. Porque às vezes eu coloco os sintomas em outra coisa, mas se eu for investigar a fundo, eu vou descobrir que tem alguma correlação com essa retirada desse útero, tá? Seria muito importante sim, tá? É porque tem essa parte da tiroide, meus exames sempre deu ok, né? E eu fui buscar por causa da dor, da enxaqueca que eu tenho, que a médica pediu para mim fazer um exame sobre as minhas veias e daí apareceu um nódulo na tiroide. Já fiz, graças a Deus não deu nada maligno, mas tem dos dois lados. E de um lado tá maior que o outro. Eu E vou ter que ter acompanhamento. Ingrid, olhando para a saúde mental, por que isso, será, hein? O que Pois tem é. por trás de tudo isso? Então a gente O tem que 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 ela olhar. está engolindo de sapo? Exatamente, você viu? Isso é muito importante. Gente, é tão bom. Ingrid, eu gosto tanto quando a gente trabalha exatamente nessa intersetorialidade que consegue trabalhar o emocional, porque eu falo assim, eu trabalho mais o emocional do que propriamente o mental. Então, assim, é muito bom quando o profissional da medicina, ele percebe isso. Ó, nós estamos tirando uma pessoa da depressão. E a depressão dela, ela diz ela que ela tem desde da infância. Ela está com 58 anos. Ela veio ontem para o consultório e ela fez questão de agendar uma consulta com o médico e comigo. Ela veio ontem dizendo que o sonho dela era ir para o shopping e domingo ela foi para o shopping. Então é algo muito bom, muito olhar esse tipo de coisa, exatamente quando a gente trabalha exatamente integrado, né? Corpo, mente e os profissionais juntos. Fala, Laure. Achei que você tinha saído já. Não, tô aqui. Tá, Super fala. interessada nesse assunto aí, porque Ah, tá. ontem eu fiz exames e, e eu tô entrando na menopausa. E Laure, eu que achei idade que que não tu ia mexer tá? comigo, não. Mexeu comigo. Lógico que mexeu. 47. Fiz 47. Laura, você está Então, escondida por quê? Por que você não abre a sua câmera? E é bonita, a mulher é bonita, tá? Ai, tô viu? aqui. Eu tô com 47 anos e já tô com todos esses sintomas aí. E tem piorado, né? Aí eu fiz os exames, deu progesterona estava baixo, estrogênio também, mas a testosterona estava boa. Então acho que é por isso que eu tô caminhando ainda, mas estou cansada. Então, para ter baixado nos exames, é porque já está capenga há um tempo, né? Não, Então, o a ano gente passado eu arrastei, mas eu peguei uma virose e eu fiquei achando que era da virose, entendeu? Porque eu estava menstruando normal. E aí o negócio desregulou. Aí a foi gente onde eu tem que olhar para percebi. isso. Botar essa mulher para viver. Essa A mulher não tá testosterona querendo dá uma boa funcionar por segurada na quê? onda. Por que que essa mulher não tá querendo funcionar? E eu pergunto, qual a utilidade de tudo isso? Aqui é assim, qual a utilidade disso?
Ô, Ingrid, você não está ouvindo essa pergunta muito do Alberto, não? Qual a utilidade disso? Mas eu já estudo isso há muito tempo. Né? Eu Então, estava até conversando com ele, eu tenho um é, livro que eu estou terminando de ler que chama O Campo, não sei se vocês já ouviram falar. E então, aí teve aquela confusão do Elton com a mulher lá, que ficou falando aham, mal dele, essas coisas. Eu falei, olha só, ele estava querendo comprovação científica do que ele faz. E tudo isso já está comprovado cientificamente. E nesse livro, eles estudam exatamente sobre o poder da mente, sobre como que a gente faz como que a nossa mente influencia a realidade, que é, em outras linhas, exatamente o que vocês fazem na Aliança. Vocês é, moldam a realidade, entendeu? Vocês mudam a realidade das pessoas. E a gente tem essa capacidade mental, né? E isso já está comprovado cientificamente. Quem quiser ler o livro. o que o Elton, eu costumo dizer, o que o Elton está trazendo é Freud comportamental. Porque sempre olham para o Freud como aquele do inconsciente. O que o Elton está tentando trazer e mostrar é que tem como analisar o inconsciente através do comportamento. Seu acontecimento diz muito mais que você do que você vir me dizer um sonho, porque às vezes vai depender muito do seu estado de saúde para mim avaliar esse sonho. Então, assim, o acontecimento, por exemplo, isso que a Laure trouxe agora, a gente vai olhar para todo esse acontecimento dela. Então, isso é uma questão, assim, é o seu comportamento. E é isso que as pessoas muitas vezes estão mexendo com exatamente. Por que que ele teve aquela treta com aquela outra pessoa? Porque ela era freudiana e ele mexeu no ego dela. Então, é algo que, assim. Mas tudo isso é cientificamente já comprovado. Então, tudo tem base. Eu acho que foi por isso que eu me identifiquei tanto com a Aliança, exatamente por causa dessa base. Conheço Reich, que são as referências do Elton, Reich, Freud e Jung. Então, assim, eu estudei eles cabo a rabo. E tudo que eu vejo que ele está trazendo, eu faço analogia com eles lá. Opa, mas isso é do Reich, ele trouxe, fez isso. Aí o Elton está fazendo o quê? Trazendo para o comportamento. E é muito bom isso, né? Então, são coisas que, certo? Eu Gente, não sei mais se a dúvida? Ah, pode Laure falar. finalizou. A Laure Hã? finalizou o que ela queria falar? Falou, finalizou, Laura? Sim, finalizei sim. Então, você já tem uma paciente aqui, tá bom, ô Ingrid? Ah, duas não, três, não, quatro. Lotou a agenda dela já, tá, pessoal? Alberto, cadê tu? Alberto está de câmera fechada. Pode falar que eu estou ouvindo aqui pelo computador ainda. Tá, ótimo. Olha só, passa todos os contatos de vocês, né? Já está Que eu tudo lá, sei, no grupo da que mesa. eu falo, ô, Índia, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu falo que você é a empresa dele, tá? É, sim. Gente, é sério, ela é a empresa dele. Por quê? Porque ela trabalha e ele colhe os louros, tá? Então é sempre assim. Não, tô brincando, Alberto. Então, pessoal, Ele me bota para trabalhar. esse é o casal, né? Lembra que eu comentei com vocês que quando ele foi fazer o plano perfeito, ela participou? Então, esse é o casal que eu falei para vocês. E isso é muito bom quando o casal está em sintonia. Eu sempre trago isso para vocês. Quando o casal está em sintonia e a coisa funciona, deslancha. Quando vocês vão mudar, hein? Sexta-feira já vai vir gente aqui ver o apartamento, mas a data limite é o Julho. começo de julho. Vendendo Oi. ou não, alugando ou não, começo de julho, estamos para Ah, Goiânia. olha. Olha, eu amei quando o Alberto entrou para a Aliança, tá, gente? Foi muito bom para mim, muito, porque eu já falava essas coisas para ele há 200 anos. E a forma que eu falava, eu acho que não entrava. E a forma como vocês falam aí na Aliança, agora tudo faz sentido para ele. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, obrigada, Jesus. Muito bom. Certo. Então, assim, Alberto, obrigada. Indy, obrigada Nada, pela disposição. Vamos De estar nada. sempre fazendo ó, isso. e no futuro, Ah, no futuro,
daqui a algum tempo, se tiver um outro tema, falar de repente, uma outra aula, se o pessoal, eu não sei se o pessoal gostou ou só falou que gostou, mas se quiser, bota uma enquete, põe os temas lá. É, A sim, eu minha vou. funcionária me respeita, me obedece, eu boto ela para trabalhar mais. Fica tranquilo. Ai, viu? Ainda bem. Gente, olha só. Gente, eu adoro, tá? Eu falo para o pessoal lá do YouTube, eu falo que a minha função é ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida de forma natural. Então, o que vocês quiserem ouvir mesmo, vocês podem me chamar, que vai ser um prazer falar aqui com vocês, tá? Ótimo. Que bom, tá? Se quiserem A estar lá gente no vai. YouTube também, toda segunda e quarta tem aula. Viu? A gente vai usar a empresa do Alberto para as mais coisas, tá? Então não se preocupe não que vai ter alguns assuntos aí, eu vou fazer uma enquete lá e ver qual o assunto. Aí como o Alberto já tá lá, ele já vê isso e já vai, vocês já vão se programando aí, certo? Pessoal, olha só, lembre-se da comprovação Certo. lá no grupo, ok? Obrigada, Ingrid, obrigada, Alberto. Espero, Ingrid, te De nada. encontrar logo, logo como minha aliada no grupo preparatório, tá? É um convite. Você como aliada no preparatório 316, depois você vai para o outro grupo, mas eu espero que você quem sabe, né? Apesar que como você já tem, já conhece, né? Fica muito mais fácil para você, né? Esse processo todo. Mas brigadão, gente. Até mais, tá? Ó, eu acho que não tem a pessoa que fica pegando o pé aqui, que já passou do horário, mas outras oportunidades vão surgir, certo, gente? Quem quiser, entre em contato com o Alberto lá no grupo, que ele vai direcionar vocês para os atendimentos, tá bom? Porque eu vi muita gente aqui dizendo que estão se tornando suas pacientes, tá bom? Tchau, tchau, gente.